Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Prazer estar aqui, compartilhando um pouco com vocês o que a gente está vivenciando no varejo aí de móveis e utilidades domésticas presentes e que não está sendo diferente em nenhum outro varejo, vestuário, né, construção e etc. Que é a guerra, em primeiro lugar, pelo nível de serviço, né, e pela conveniência do serviço ao consumidor. A primeira onda, o primeiro chacoalhão que o varejo sofreu no seu modelo tradicional foi a entrada do canal online, né? Isso foi ali no final da década de 90. E claro, os varejistas aos poucos foram adotando esse canal adicional, muitos deles com um negócio à parte, com uma empresa à parte, e outros não. A Magazine Luiza, por exemplo, adotou o e-commerce como parte do negócio. Houve até muitas críticas na época, achava-se que o canal eletrônico tinha que ser um negócio à parte, porque não tinha nada a ver com o canal físico normal, um poderia atrapalhar muito o outro. O que a gente foi vendo ao longo do tempo aí é que realmente a opção de você procurar sinergizar os canais o máximo possível e o mais cedo possível traz vantagens de velocidade de integração desses canais depois, que passou a se tornar extremamente evidente e necessária à medida que o consumidor começou a demandar: puxa, eu quero às vezes comprar online e às vezes comprar na loja. Eu quero a melhor condição de entrega possível, ou eu quero a melhor velocidade de entrega possível. Eu quero variedade. E a gente sabe que prateleira de loja ela é finita, né? A prateleira do site ela é teoricamente infinita. Então começou a ter esse primeiro movimento, né, que é chamado de cross-channel, né, cross-canais, falando assim: puxa, se você é um varejista agora, então tem um canal online já não é mais novidade para ninguém, tem um canal offline, e que legal essa mescla entre os dois canais para poder tornar o atendimento ao consumidor mais conveniente. E aí começou então todo esse movimento de multicanal, cross-canal, ou seja, cross-channel, e aí começou a cair a ficha de que de fato valeria a pena mesmo de início os canais terem nascido dentro de uma mesma empresa. Porque depois juntar estoque, juntar contratos de transporte, juntar cadastro principalmente, é um trabalhão para quem tem de fato negócios separados. Para quem tem o Magazine Luiza, por exemplo, o e-commerce nasceu com uma filial 200, nasceu em 1999, e aí muita coisa já nasceu sinérgica, claro que muitas não, né? Foi tratado como piloto, foi incubado durante muito tempo, cresceu com as próprias pernas em algumas coisas, principalmente em categorias exclusivas durante um tempo, mas quando chegou o momento de juntar, era uma filial da empresa que eu estava juntando, não era de fato uma outra empresa, né? Então isso deu muita velocidade no processo. Agora, existe de uns 5, 6 anos para cá, quando o multichannel já ficou, o multicanal, o cross-canal já ficou relativamente conhecido e que era o caminho para seguir, entrou o omnichannel. Né? O omnichannel, ele é um passo além do multichannel, do cross-channel, onde a experiência do cliente é o que vale. Né? O relacionamento do cliente com você, varejista, não interessa que canal que está sendo, deveria ser uma experiência transparente e única. Então, estou me relacionando com o Magazine Luiza, estou me relacionando com a Amazon, estou me relacionando, né, com a Casas Bahia, né, com qualquer varejista, e o canal que eu estou escolhendo depende da ocasião. E a minha experiência como cliente ela não é talhada a partir do canal que eu escolhi para me relacionar com a empresa. Então eu não deveria ter tratamentos diferentes a partir da escolha que eu fiz do canal. Se eu estou querendo comprar online nesse momento, se eu estou querendo comprar offline nesse momento, as condições que a empresa vai me apresentar, em termos de prazo, em termos de custo, né, em termos de conveniência ou não, ou regras de negócio, não estão atreladas ao canal. Eu posso escolher a opção que me convier mais. Né? Então eu já aproveito o cross-channel, que é, por exemplo, eu comprar um produto no site e retirar na loja, devolver um produto que eu comprei no site na loja e tal, e somo a isso velocidade, rastreabilidade, interatividade
múltiplas opções de atendimento que são colocadas para o cliente, e essas opções todas, e todas essas conveniências, e todas essas regras, elas não mudam em função do canal que eu escolhi. Se eu estou fazendo uma compra online, está aqui as regras. Se eu estou fazendo uma compra offline, está aqui as mesmas regras. Né? E são regras claras, o mais transparentes possíveis, e o serviço de entrega ele é rápido, é de múltiplas formas, e não dissocia se eu comprei o produto na loja ou se eu comprei o produto no site. Tá? Isso é omnicanalidade. O varejo no Brasil já está omnicanal? Não. Existem empresas mais à frente, outras mais para trás. Existem empresas que ainda estão no multichannel. Existem empresas que mal começaram o multichannel, que já é uma coisa de 10 anos de idade mais ou menos. E existem empresas mais próximas do omnichannel. Uma coisa é fato. Os primeiros movimentos que a gente tem feito em direção ao omnichannel tem mostrado que ele é um grande gerador de receita. Grande gerador de receita, grande gerador de negócios e grande gerador de fidelização. Né? Por quê? Porque à medida que você vai se tornando omnichannel, ou seja, você se preocupa com a experiência do cliente, você se preocupa com variedade de produtos. A gente chama de prateleira infinita, que é que você chega na loja, a quantidade de coisas que você pode comprar com o Magazine Luiza não se limita à prateleira da loja. Eu posso comprar coisas que estão ali na prateleira e coisas que estão no site. Isso é transparente. Né? Isso vai gerando negócios, vai gerando venda, né? Vai gerando tráfego. O consumidor volta a comprar comigo com mais frequência, porque eu também posso, ao invés de oferecer só secador de cabelo, liquidificador, sofá e colchão, eu posso começar a oferecer inseticida. Posso começar a oferecer cerveja, pneu, bateria, né? Então esse tipo de coisa vai aumentando muito a minha interação com o cliente, que antes me procurava só para comprar móveis elétricos. E claro, a maioria ainda tem com o Magazine Luiza na cabeça móveis elétricos presentes, né? Agora, quando você vai olhar nossa prateleira eletrônica, que teoricamente um vendedor da loja não deveria torcer o nariz quando você quisesse comprar alguma coisa que a loja não tem lá disponível para você pegar, né? As possibilidades de você se relacionar com o Magazine Luiza ou qualquer varejista que já está trabalhando mais avançado em direção à omnicanalidade é muito maior. Então o faturamento tende a crescer. Quando você enche mais o carrinho com artigos, o frete vai ficando mais viável para você também. Você começa a conseguir oferecer coisas de ticket médio mais baixo, né? Há um custo de frete plausível. Então é aí que a gente vai tá começando a ter a surpresa que antes estava só na teoria, de que a omnicanalidade gera negócio, né? Mas esse é o lado, vamos dizer assim, o lado varejista consumidor da história. Existe o lado também do varejista com plataforma de venda, que é outra grande transformação que é paralela a tudo isso. Isso, tipo o Mercado Livre, tipo a Amazon, vem fazendo já há algum tempo e muito bem, né? É se tornar um local, um marketplace, ou seja, um local onde vendedores podem vender e compradores podem comprar, inclusive coisas usadas, né? E lá dentro está embutido um conjunto de serviços a quem está vendendo e a quem está comprando, que torna todo aquele ambiente de marketplace muito interessante. Para quem está vendendo, por exemplo, a Amazon tem uma belíssima receita e com ótima margem de serviços, de pricing, análise de preço, se o seu produto está sendo vendido a um preço competitivo comparado com todos os outros concorrentes que a Amazon também vende, né? A Amazon te vende uma inteligência promocional. Olha, está no momento de você fazer uma promoção, está na época de você fazer uma promoção, para você que está vendendo, seja você pessoa física ou jurídica, né? Então, começa outra coisa também, é claro, todo o serviço logístico de entrega, né? O Mercado Livre com o Mercado Envios, por exemplo, né? Você oferece a entrega do seu produto usado para alguém a uma tarifa de grandes contas e não uma tarifa de balcão dos Correios, né? Isso é que a gente chama de plataforma de marketplace, onde compradores e vendedores se encontram, e o seu alcance, o alcance do varejista, entre aspas, o varejista que é plataforma, ele não está limitado à infraestrutura do varejista, ou somente as lojas do varejista, a operação logística só do varejista, né?
e também não está limitado só ao que o varejista compra para pôr no estoque. Passa a ficar disponível o quê? O estoque de fornecedores também, no mesmo site. Acho que muitos de vocês já entraram ali no site da Americanas, ou no site do Magazine Luiza, da Casas Bahia, e vê lá. Essa é nova, né? E vê lá escrito, produto vendido por Magazine Luiza, produto vendido por Tramontina, né? Aquele produto não está em estoque, ele está no estoque do fornecedor, né? Às vezes eu opero a logística dele, estamos começando a fazer isso. Às vezes é ele que opera e entrega na casa do cliente, ele só usou meu site como plataforma de vendas, né? O site da Samsung, de venda ao consumidor, samsung.com.br, você vai comprar um celular lá, quem está operando é o Magazine Luiza, não é a Samsung. Tá? Isso é uma plataforma, né? Então, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente está falando dessas duas coisas. São duas transformações muito pesadas que estão acontecendo no varejo e que a introdução do canal online lá no final da década de 90 foi fichinha perto dessa transformação que está acontecendo agora. É o varejo se tornando plataforma que concatena com harmonia os canais online e offline, e não é à toa que a Amazon comprou a Whole Foods, uma das principais razões é ter o contato físico com o cliente, e obviamente também entrar em produtos frescos, né, em produtos de consumo imediato, para ter um contato hiper frequente com o cliente. E esse conceito todo de plataforma que transcende a transação tradicional de varejo, de comprar e vender. Ela faz parte, mas faz parte como um coadjuvante. O principal que está por trás é você vender os serviços que uma plataforma de varejo proporciona para quem está querendo vender e para quem está querendo comprar. Para quem está querendo comprar tem o quê? Preço, variedade, informação, crédito, soluções de pagamento, soluções de buscar, de entregar, de trocar, ou seja, para quem está comprando é conveniente, né? Para lá, compra tudo que você precisa, você está muito bem informado sobre os produtos lá, é melhor buscar informação sobre os produtos no site da Amazon do que buscar no Google. Você quer comparar produtos entre diversos fabricantes e opções? O site da Amazon é mais rico de informação e mais fácil de procurar do que no Google. Mas isso, a Amazon já se estruturou para isso, né? Então para quem compra, vai se tornando muito confortável, e para quem vende também. A Amazon vende dados, informações, Big Data e dicas de pricing para quem está vendendo. Oferece uma logística competitiva e altamente capilar para quem está vendendo, né? E isso vai tornando confortável para quem quer vender através da Amazon, através do Magazine Luiza. Então essa questão da plataforma, né, ela também está se tornando extremamente interessante, e é um movimento de muita mudança junto aos varejistas. Tá? Tudo atrelado àquela primeira mudança que veio lá atrás com a introdução do canal online. Tá? Então, dá para imaginar agora o quanto que tudo isso traz de mudanças para a logística, né? Para as operações logísticas, para a área comercial, né? Que define o que vai ter em estoque, o que não vai, né? O que vale a pena ter em estoque, não, e onde, né? Todo o planejamento, todo o supply chain, realmente tudo muda e estamos vivenciando essa mudança hoje. Bem, para dar encadeamento num business case real, né, o Magazine Luiza é real, é concreto, eu gostaria de ter a seguinte sequência. O Paulo, com o olhar do retrovisor e com a serenidade de olhar para frente, como é que você interpreta essas grandes mudanças na área de transporte e de logística do futuro? Depois, eu venho aqui com o nosso amigo verificar Magazine Luiza, em que categoria está do ponto de vista econômico que você demonstrou naquele cenário. Depois, na terceira, eu quero ver se a tua tecnologia vai resolver tudo isso daí. E finalmente, com você, como é que você vai olhar o futuro como jovem, o jovem que está assumindo as empresas de transporte. Então vamos ver essa sequência. Pode ser, Paulo? Boa tarde a todos, obrigado, Vantini, pelo convite. Olha, eu vou sair um pouco do pedido do Vantini. Os assuntos aqui são todos muito fascinantes. Eu sou da área econômica, fui dirigente de empresas, trabalho na logística há 30 anos e é muito fascinante. Mas eu queria voltar ao assunto macro,
colocado aqui pelo nosso amigo Alex, porque eu vejo o seguinte: o Brasil jamais viveu uma crise como essa, porque ela não é só econômica, como bem colocou o Alex Tomadinho, ela é social, ela é política, ela é ética, ela é moral. Se nós não resolvermos os problemas maiores da economia brasileira, eu permito falar não só da economia, do Brasil, nenhum dos demais problemas serão resolvidos. É óbvio que as empresas, para sobreviverem, irão investir em tecnologia, inovação, aumento de produtividade. É uma obrigação delas, porque para elas permanecerem no mercado e ganharem competitividade, elas terão que fazer isso. Mas os problemas maiores precisarão ser resolvidos se nós tivermos lideranças, que é o que falta no Brasil. Quando o Alex nos comenta aqui, ele faz uma crítica correta e contundente ao governo, eu concordo. Mas eu quero fazer uma observação. O que toma conta do Brasil não é o governo só. Eu chamo isso de classe dirigente, que faz parte do governo e as empresas e os sindicatos de trabalhadores. Todos nós. O governo não é uma coisa etérea. Os deputados não estão lá porque eles querem estar. O presidente não foi eleito porque ele quis. Há uma força que faz com que eles sejam eleitos. E eu me permito dizer que o culpado não é o eleitor lá de baixo, não. Porque esse é o menos informado, esse é o que menos informações tem e acaba voltando naquele que está mais dourado, colocado na frente para ele. E quem coloca o candidato dourado na frente da população não é a população, ela é enganada. Quem faz isso é a classe que domina este país. Pensam com jeito velho, que acha que o Estado resolve tudo. E a partir desse momento em que eles acham que o Estado resolve tudo, eles criam suas instituições baseadas em lobby em Brasília. E uma vez indo a Brasília e resolvendo o seu problema, voltam para sua casa e o problema maior fica lá. As empresas, as administrações brasileiras, na sua maioria, pensam de forma velha. Está aí a crise dos caminhoneiros que nós vimos aí. Foi uma solução pífia para resolver um problema, esquecendo-se do Brasil. As soluções são muito particulares para interesse de governantes, políticos, em conluio com uma grande parte da classe empresarial brasileira, que inclui também classes dirigentes sindicalistas. Corrupção não é de um lado, tem dos dois. Então eu pergunto o seguinte: eu concordo com ele quando ele diz que precisamos acabar com os privilégios das corporações, de todas as corporações que têm privilégio. O Bolsa Família tem que ser dado até que o cara aprenda a pescar, como ele disse. Mas os empresários também têm que acabar com a Bolsa Empresária. Se nós olharmos as contas públicas brasileiras, Bolsa Família é 0,6% do PIB, 26, 27 bilhões. Bolsa Empresário são 260 bilhões, 6%, entre juros subsidiados, empréstimos facilitados, isenções de impostos, é 10 vezes mais. E aí o empresário vai a Brasília, faz seu lobby, resolve seu problema e volta. E o Brasil fica por aí. Não há ninguém preocupado com o Brasil, as soluções continuam sendo pontuais para resolver os problemas pontuais. Se nós continuarmos assim, não vamos longe. A dívida vai continuar existindo, as corporações vão continuar existindo. Por quê? Porque eles só trabalham pensando dessa forma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que mudar a mentalidade do brasileiro, seja ele patrão, empregado, trabalhador, porque 13 milhões de empregados estão pagando por isso. E o problema social que isso pode gerar, e até político, é muito grande, é muito grave. Ele comentou aí que nós temos um problema grave na eleição, muito grave. Agora, os nossos empresários precisam acreditar numa coisa, eu sei que muitos acreditam: crescimento da sua empresa via crescimento da economia como um todo. Faz a economia crescer, que não teríamos problema de carreteiro. O que está faltando para o carreteiro é demanda por transporte. O Brasil caiu, a oferta de caminhões é a mesma, os caminhoneiros estão fazendo cada vez menos trabalho. É óbvio. Não é o problema do petróleo, como disse bem aqui
mesma frota que existe hoje de caminhões transportou 3.800.000 automóveis e peças para produzir 3.800.000 automóveis. Essa mesma frota vai produzir 2.200.000, 2.300.000. Está faltando transporte para eles. Tem uma oferta que não tem demanda, ou seja, o Brasil precisa crescer e, portanto, as empresas têm que crescer baseado nisso. Primeiro, crescimento da economia. Segundo, aumento da sua produtividade, que a empresa vai fazer isso muito bem, através da inovação, melhoria da tecnologia, melhoria de processos, isso daí também. E acabar com busca de privilégios. Outro dia eu vi pronunciamento da Zeina Latif. Ela é a presidente, economista-chefe do XP Investimentos. E ela foi numa das reuniões do tal do Conselhão, logo no começo do governo Temer. E aí ela, num determinado momento, foi publicado no jornal, saiu desse tamanho. Ela levantou e falou assim, olha, se nós viermos aqui, os 90 notáveis, representando todos os setores da economia brasileira, e ela disse o seguinte, se nós viermos aqui para cada um querer resolver o seu problema, nós não vamos resolver o problema do Brasil. E é o que acontece. É o que acontece. Não adianta irmos a Brasília buscar a solução dos nossos probleminhas. Ou nós nos reunimos para reunir o problema do Brasil. Isso passa pelas eleições, é óbvio. O crescimento das empresas, a melhoria da produtividade, a melhoria da rentabilidade, o pagamento dos impostos passa pelo crescimento da economia. Sem investimento não há crescimento da economia, com perspectivas ruins. Com esse futuro lamentável que a gente tem no futuro, a economia não cresce, o clima é ruim. Então, eu quero dizer o seguinte, quando nós temos aqui associações de produtores de pneus, associações de operadores logísticos, a qual representa, a NTC, nós temos que mudar nossa mentalidade. Nossas associações têm um papel importante para representar os seus representados. Mas elas têm que mudar esse comportamento e dizer claramente para os representados o seguinte, eu vou representá-los em Brasília, mas para construir o Brasil. Se for só para resolver o problema do seu setor, é mais ou menos como aquele diretor financeiro, eu tinha um diretor financeiro, que eu falei para ele assim, você vai ganhar o Oscar em finanças, porque você não quer pagar ninguém, você não paga impostos, você não paga fornecedor, não paga empregado e quer antecipar os recebíveis. O caixa ficou desse tamanho, ele aplicou tudo, é ótimo. Ganhou dinheiro, ganhou um prêmio como diretor financeiro, só que quebrou a empresa. Porque sem pagar empregado não tem ninguém trabalhando, sem pagar fornecedor não tem matéria-prima. Ou seja, a eficiência das partes não é a eficiência do todo. O meu diretor financeiro tem que entender que às vezes ele tem que abrir mão de algumas coisas em prol da empresa. As nossas entidades de classe, as empresas, cada um vai resolver o seu problema. Tecnológico, de inovação, elas são pagas para isso. Sem subsídios. Sem subsídios. Assim como o cara do Bolsa Família tem que aprender a pescar e não receber mais, o empresário tem que parar de buscar benefício eternamente, ou deixar de pagar imposto para fazer refis no ano seguinte. Então, eu sou crítico ao Bolsa Família, mas eu sou crítico ao Bolsa Empresário também. Temos que ser justo no critério. Eu estou falando isso seguinte, porque há uma tendência a se criticar os benefícios dados às pessoas mais pobres, com a qual eu também não concordo que se dê. Mas nós precisamos começar a olhar também os empresários mais ricos que vão buscar refis, que vão buscar financiamento, que vão buscar medida provisória para resolver o seu problema próprio, que vão buscar isenção de impostos e que em conluio com o governo é que fazem a corrupção. A corrupção, que é um mal brasileiro, um dos maiores males brasileiros, que é fruto desse conluio empresarial com o governo, que faz com que eles permanentemente fiquem sempre no poder. Então a gente reclama muito da renovação da classe política, que não se renova. Eu vou fazer uma pergunta com raríssimas e honrosas exceções. As nossas associações se renovam? Você vê sindicatos aí de trabalhadores e associações de empresa que têm os mesmos representantes há 40 anos. E eu não estou falando sobre a idade da pessoa, não. É sobre a cabeça. Porque tem gente com 20 anos que pensa com 80, mas tem gente de 80 que pensa com 20. Então, nós precisamos modernizar. Modernizar quer dizer o seguinte, mudar o comportamento nosso. O que é que nós, brasileiros, como um todo, podemos fazer para o Brasil? Porque se o problema principal, que é o Brasil, na minha opinião, não for resolvido de forma correta nos próximos anos,
os preços a serem pagos no futuro serão ainda maiores. Eu escrevi um artigo do outro dia dizendo o seguinte: o Brasil é um país que tem medo de ir a um dentista. Está ficando banguelo. Muito bem, Paulo. A sua avaliação... Sair fora não sai logística, fora mas porque... eu acho que logística está mais do que resolvida. Investimento em infraestrutura, os nossos dados problemas, que não será feito, investimentos não serão feitos com a situação econômica que nós temos. O problema lá em cima econômico é que faz com que haja investimento na infraestrutura. Portanto, nós, operadores logísticos, não conseguimos fazer uma operação eficiente por falta de estrutura. O Fantini falou na palestra dele o seguinte: graças a Deus nós já não temos uma rodovia funcionando, né? Graças a Deus. Vou dar só um dado para vocês compararem. O Brasil tem 220 mil quilômetros de estradas asfaltadas, aproximadamente, números oficiais. Sabem quantos mil quilômetros de estrada asfaltada tem o Japão, que é 23 vezes menor que o Brasil? 800 mil. Nem rodoviário nós somos. Nem rodoviário nós somos. Nós temos 1/4 de rodovias asfaltadas do que tem o Japão. E o Brasil é rodoviário. Falta infraestrutura e investimento. Os investimentos no Brasil caíram todos, como ele apontou, e a infraestrutura caiu mais do que tudo. Sem estrada, sem rodovia, qualquer logística ou multimodalidade é ineficiente. Obrigado. Não, valeu, Paulo. Só fica para sua reflexão, dentro desse cenário, você precisa ocupar alguma coisa em Brasília, ou na Câmara Federal, ou ser um grande ministro de alguma coisa do próximo governo. Porque aquela história... Precisaria ir para algum partido, difícil achar aonde, não tem partido. Você tem uma visão política muito correta, além de uma experiência empresarial muito grande. E esse é um dos dramas que agora eu devolvo a pelota para você como desafio, né? Pessoas como você não entram na política, esse que é o problema. Esse é o problema. Bom, vou passar para frente. Precisava trabalhar. Eu vou pular o Alex aqui para dar uma aliviada na tensão política. Eu vou ver a tecnologia, como é que vamos abastecer o mercado para tudo isso aí. O Paulo tá, digamos assim, botando a indignação dele para fora, né? Mas ele tem que... Talvez nós tenhamos que formar mais cidadão, né? Na hora que a gente formar mais cidadão, provavelmente a gente vai construir essa base, né? Agora, você me deu um tema espinhoso, que eu ia falar aqui do trem, do avião, tá? Se falar em tecnologia, por isso eu não domino tanto, mas... Como diretor do CETCESP, o que eu tenho a colocar é que no CETCESP nós temos lá um programa de inovação, onde existem várias incubadoras, né? Tem várias empresas desenvolvendo tecnologias para a logística, né? Ou seja, hoje nós temos lá várias empresas já com produto sendo testado, o produto já sendo utilizado e que se aplicam, né, em toda essa demanda aí que o Magazine Luiza vai ter. Ou seja, eu acredito que essa demanda do comércio, né, nós com certeza vamos ter tecnologia, vamos ter software que vão atender plenamente toda a gama de demanda que vai existir. Além disso, eu vejo dentro do CETCESP uma coisa que é muito, digamos assim, estruturado, que, aliás, para mim é a melhor comissão que funciona dentro do sindicato, que é a comissão de entrega urbana, né? A comissão de entrega urbana é uma comissão muito bem estruturada, que tem levantamentos, inclusive, que são auditados, são levantamentos que têm dados com relação aos tempos de operações dos grandes shoppings, os tempos de operações dos grandes magazines. Eles têm, inclusive, mapeado a quantidade de estacionamentos que existem nos grandes shoppings. Por quê? Porque, na verdade, é assim, né? Eu acho que a logística, quando ela agora eu vou me aventurar um pouquinho, né? A logística, quando ela é planejada na prancheta, né? Como diz o professor, ela desliza, né? Ela vai muito suave. Mas quando, na verdade, ela tem que
a conta se materializar fisicamente, aí ela começa a ter problemas. E eu acho que um dos grandes problemas são exatamente naquelas, por exemplo, o comércio do centro de São Paulo. Aí eles definem lá 2 vagas de VUC, onde precisa entrar 100 VUCs. Shopping center, tem 4 docas para que precisa chegar 100 caminhão. Então, obviamente, começa a esbarrar nisso. E isso, a infra daquele empreendimento que não foi pensado, né? Obviamente, quando está falando de rua, não foi pensado mesmo. E, além disso, tem já o lado político, que é a famosa privilégio do estacionamento do carro, não da entrega, não do abastecimento. Então, aí você começa a criar restrição, a restrição começa, na verdade, criar as limitações, começa a encarecer, porque você, além de rodízio, você tem outros tipos de restrições que tem que atender. Nós, por exemplo, temos, inclusive, para quem faz entrega urbana em São Paulo, na área de pequenas embalagens de produtos perigosos, o cara precisa tirar uma licença, que até pouco tempo uma licença de 100 produtos custava R$75 mil. Até pouco tempo, para tirar uma licença de 100 produtos, R$75 mil. Porque um funcionário da Secretaria do Verde, em 2014, ao enviar o preço público da licença para ser publicado, esse funcionário simplesmente somou o preço do plano de emergência mais o preço do produto, virou, ou seja, o que custava 130 passou a custar R$520 por produto. Então, isto, felizmente, conseguimos reverter. No ano passado, depois de muita gestão política, isto voltou, o preço do produto voltou a ser um preço, obviamente, corrigido pela inflação, e hoje uma licença de 100 produtos caiu de R$75 mil, mais ou menos. Isso aqui é uma referência para R$11.500. Então, vocês vejam os problemas que o transportador enfrenta para entregar, abastecer a cidade, que não são poucas coisas. E com relação à tecnologia, eu não tenho dúvida que ela tem ajudado bastante. O CETICESP tem trabalhado muito nisso. O CETICESP tem muitos dados, permanentemente está monitorando e permanentemente, você mesmo lembrou, estão aí nesse padrão do VUC, porque há uma briga, inclusive para que, na verdade, você tenha um caminhão um pouco maior, para ter menos caminhão entrando na cidade, né? Então existe sempre uma briga aí nessa dimensão do equipamento, parece-me que está saindo isso, mas ainda não saiu. Enfim, e com relação digamos assim, a parte do comércio, o comércio, ou seja, nós vamos ter que, para o abastecimento ser mais fluido, ser mais produtivo, provavelmente nós vamos ter que aproveitar as janelas noturnas. Obviamente que tem um monte de dificuldade, porque o comerciante não quer ir lá receber, o pequeno comércio não quer ir lá receber, então o grande supermercado também tem algumas restrições para isso, em algumas regiões, até o próprio shopping tem alguma dificuldade, enfim. Então, mas isso no futuro é o que vai ter que ser aproveitado. Agora, o que eu, na verdade, imagino para o futuro? Eu acho que depois dessa greve dos caminhoneiros nós teremos uma mudança de patamar com relação ao setor de transporte. Eu acho que o setor de transporte, por linhas tortas, né, por linhas tortas, nós, na verdade, vamos deixar de ser subsetor para passarmos a ser um setor, e além de ser um setor, seremos um setor estratégico. Porque, definitivamente, continuar a situação que estava, realmente todo mundo estava num processo autofágico no setor de transporte, e provavelmente essa feira maravilhosa aqui talvez fosse ter dificuldade, porque não ia ter para quem vender pneu a continuar a situação como estava. E eu diria que também os ganhos
da segurança jurídica do setor também vai melhorar muito o setor. Isso, embora com o Congresso, com todos os problemas que ele tenha, nós temos avançado em algumas questões, que a principal delas, que eu acho, que é a legislação do motorista, que o trem tem há 200 anos, não sei quantos anos, e a do motorista nós fomos tirar ele da igualdade de um auxiliar de escritório somente há 6 anos e aperfeiçoar um pouco mais, aí, ou piorar um pouco mais, não sei, que é a 13103, que realmente para nós era uma insegurança jurídica tremenda. Isso estava virando um contencioso impagável, que ainda tem empresas com um contencioso enormes e sofrendo muito com as ações trabalhistas de motorista. E aí é o seguinte, que eu diria a Magazine Luiza, vocês podem continuar avançando, porque com certeza o setor de transporte vai dar vazão àquilo que vocês venderem, ok? Muito bem, percebam que o assunto é muito denso, né? Em todos os olhares, né? Por isso que um painel de debate é muito bom, porque cada um dá o seu olhar diante do mesmo problema, né? E isso eu acho que para o Ricardo também é muito rico, porque ele mencionou essa questão. O CETCESP é um sindicato que reúne os transportadores dessa macrometrópole que a gente mencionou, e ele tem lá esse programa com esse presidente novo, Taiguara, que é jovem, você conhece, incubando essas empresas, essas startups, e de repente, assim como tem algumas indústrias que são nossos clientes, eles contratam os cubos da vida, Itaú e tal, né? Quem sabe vocês também possam se utilizar. Fica um canal direto com eles aqui, eu acho que vale a pena vocês terem um canal, porque às vezes eles podem achar soluções de tecnologia que vai custar muito barato, porque startup é um custo barato. E lá tem pessoas altamente competentes. Bem, eu vou deixar você por último, então, porque vai ser a tacada final para olhar o futuro. Opa, nessa mesa que você é o futuro. Bem, do ponto de vista da economia, estamos comparando não só o Magazine Luiza, mas outras empresas que ele próprio mencionou, esse movimento, né, da indústria para frente. Você entende que o impacto da economia, esse assunto que o Paulo já avaliou agora há pouco, dá alguma informação, alguma diretriz para uma empresa desse capital aberto, né? B2A capital aberto, C9 capital aberto, todas essas são capital aberto. O que você avalia então desse ponto de vista, entendendo a logística que nós estamos debatendo aqui hoje? Pode ser? Olha, como coloquei antes, o consumo das famílias, depois a 2/3 do PIB, vai crescer pouco. Né? O Paulo colocou muito bem, se não há uma reunião de fatores que tendem para o mesmo objetivo, claro que fica mais difícil. É natural do ser humano buscar defender aquilo que lhe é de interesse próprio em primeiro lugar. Isso a antropologia explica. Depois, o restante da sociedade, tá certo? Mas é um processo lento, que eu acho que a gente vai melhorar. Vai demorar muito. Demoramos décadas para ter uma moeda estável como o real. Só para ter uma ideia, uma curiosidade, a última moeda estável como o real foi a real de 1500, que foi até se não me engano, 1942. Depois foi o real agora, 25 anos. Lá atrás foram 440 anos. Então nós estamos passando por uma mudança histórica muito recente, tá certo? E que vai ter impacto no consumo, porque essa nova geração de consumidores, primeiro, tem um número de família menor, o camarada sai de casa mais tarde, né? Então ele já mudou o hábito de consumo dele. O hábito de poupar dele mudou porque ele já tem uma moeda estável na geração dele. A tecnologia dele é uma coisa fácil. Minha filha de 18 anos, mais nova, tudo eu entrego na mão dela para ela resolver. Eu não consigo mais mexer com informática. Sinceramente, filha, configura para mim, né? Eles têm essa facilidade. E isso tem um impacto na economia muito grande. De modo a afetar as empresas de capital aberto, de varejo principalmente, por conta desses desafios que vem pela frente, de um consumo menor, de um custo maior, tá certo? Os caminhoneiros estão aí para dizer isso, o custo do diesel, por exemplo, custo da mão de obra. Um desafio muito grande de fazer o seu negócio crescer
mantém pelo menos as suas margens hoje, que se reduziram muito por conta da crise de 2015, 2016, 2017 e 2014, não saímos totalmente da crise. Um desafio muito grande. E no cenário macroeconômico, o que a gente enxerga é, ou você tem integração dos setores, conhecendo as cadeias, entendendo as sinergias, reduzindo naturalmente as despesas operacionais e principalmente, como o Paulo disse, melhorando a produtividade, ou nós vamos continuar tendo preço elevado, com qualidade duvidosa e com uma demanda reprimida. Perspectiva de consumo daqui para frente é baixa porque caiu os juros, mas você não tem um emprego e renda que suporta uma situação de crescimento maior. Então as empresas sempre vão procurar melhorar a sua eficiência. Infelizmente, em geral, quando elas vão procurar eficiência, elas olham ali o custo final e, em geral, elas cortam a mão de obra, ao invés de deixar a mão de obra mais eficiente para se preparar para crises. Eles sempre, e aí eu digo todo o país, né, adotam medidas corretivas e não preventivas. Né? Só para finalizar a minha opinião nesse cenário do setor de varejo, e aí isso afeta toda a cadeia, né? Porque se o varejo não vende, o caminhoneiro não entrega, o cara aí não gera um emprego para o caminhoneiro, você não tem a manutenção, não vende pneu, e aí tem tudo isso que nós falamos até agora, tá bom? Tá perfeito, Alex, obrigado. De fato, o caminho que eles estão seguindo com o Omnichannel é, sem dúvida nenhuma, para o varejo, a busca da produtividade. A mesmo já tivemos na onda da indústria no passado, hoje o varejo caminha para essa direção. Não ficou acomodado. Né? Agora, o entrelaçar esses elos, na medida que você ouviu lá, ele mencionar que tem produto que compra no site dele, no portal dele, mas quem entrega é a Casa Bahia, você percebeu que por trás disso, o futuro do transporte rodoviário de carga tem um papel fundamental. Gostaria que você avaliasse, por favor. Com certeza, Vantini, com certeza. Eu acho que, na minha humilde opinião, eu estou aqui mais como um bom ouvinte do que como um bom falador. Né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui explicando para vocês a minha opinião. A demanda do embarcador Magazine Luiza ou de um operador logístico, ela vai cair no transporte rodoviário de cargas, sem dúvida. O transporte rodoviário de cargas é fundamental para a porta, para chegar na porta do consumidor. E um dos maiores desafios que nós temos hoje é a demanda de carga, que está baixa, em virtude de uma crise. Nós temos excesso de veículos com demanda de carga baixa. Esse é um primeiro desafio. Aliado a isso, nós temos uma deficiência cultural. Uma deficiência cultural dos trabalhadores do transporte rodoviário de cargas. Você pega um embarcador, um operador logístico com pessoas de alto nível, pessoas de liderança, pessoas que estão lá fazendo conta de quanto menos pagar o frete, melhor vai ser a entrega dele. Por outro lado, aqueles que são os contratados não têm esse mesmo nível para que seja colocado um valor justo no frete, vamos colocar dessa maneira. Né? Quando se abre um bid da Magazine Luiza ou de algum operador logístico, a minha percepção é que visa preço. Vamos abrir um bid para visar preço. Esse é um outro desafio. Como colocar preço se você tem um trabalhador que não tem cultura, aí dali a pouco você vende uma televisão de 12 mil reais que provavelmente vai pagar 30 reais para o transportador fazer essa entrega, de um ajudante que custa 1.500 para o transportador. Quer dizer, o valor todo que ele vendeu está colocado numa situação que não tem valor, ou seja, um valor ínfimo ao que ele vendeu. Né? Então esse é um desafio muito grande. Ele tem que ter um frete barato para ser competitivo com a Americanas ou seja lá quem for o outro player do negócio dele. Ele tem que ter esse valor barato de frete. O operador logístico tem que ter a transportadora barata trabalhando para ele também. Tudo isso vai demandar onde? Na ponta da corda. A ponta da corda é o transportador. É o meu ajudante que ganha R$ 1.500 que vai chegar lá com a televisão de 12 mil na porta do teu cliente.
os valores de toda essa cadeia logística, a hora que chega na ponta da corda, está pelo menor valor. Né? Esse é o desafio do transportador hoje. Né? O transportador, quando ele vai entregar uma tabela de preço lá no bid, ou seja lá o que for, que ele pede um percentual de frete-valor, que não é seguro, frete-valor, que é o valor que ele precisa cobrar pelo risco que ele está assumindo, ele, poxa, não, eu te dou seguro, você não me cobra frete-valor, e vira aquele imbróglio. Quer dizer, o embarcador hoje ele não quer valorizar o transportador pelo risco que ele está correndo com o produto que ele vende de alto valor agregado. Então, é um outro desafio. Eu como transportador, eu não consigo colocar valor no meu negócio. Eu estou sendo valorizado pelo frete. Pega aqui, entrega ali e tal, 20, 30 reais por essa entrega. Enfim, eu estou sendo valorizado por aquilo. E não pelo valor que eu estou transportando do embarcador. Eu estou transportando uma carreta de televisão de R$1 milhão por um frete ínfimo. É uma coisa que nós temos que colocar na nossa planilha de custos, né? O valor que nós estamos aptos e assumindo para concretizar aquele trabalho. Né? Esse é o maior desafio que eu vejo, é a remuneração do transportador rodoviário de cargas. Com essa remuneração melhor, eu vou conseguir dar mais cultura para o trabalhador do transporte rodoviário de cargas, e com essa cultura melhor, eu vou ter uma melhor entrega, uma melhor produtividade. Esse, do meu ponto de vista, é o desafio. Ok, então nós vamos dar encerramento e eu faço da seguinte maneira. Nessa mesa, hoje de manhã, a gente teve uma conversa, eu Dimas, e eu recomendei, sugeri colocar alguém do Conjovem. Porque eu acompanho o Conjovem da NTC, o Conjovem do CESP e vejo que, como disse o Paulo agora há pouco, tem pessoas de 80 anos que pensam como de 20, e pessoas de 20 pensando como 80. Né? Eu acho que o CESP ou da NTC, não sei qual você é do Conjovem, deve sair do o que fazer, mas o como fazer. Porque esse discurso seu coincidiu da época do Thierry Fattori Costa, quando foi presidente do NTC. Eu desafio, o primeiro momento que eu dou uma opinião nesse palco foi esse aqui. Porque a minha esperança do jovem é inovação, é vocês apresentarem soluções novas, procurarem os seus clientes, discutir de outra maneira. O transportador não sabe vender transporte, não sabe. Eu vejo que os maiores clientes meus são indústrias, são embarcadores, e não sabem. E o outro ponto importante para vocês entenderem esse futuro só um segundo, já te paro, é se aproximarem dos embarcadores. Na época do Geraldo Viana, na NTC, eu fiz uma palestra na NTC, e eu mencionei lá, a minha opinião, o Triângulo das Bermudas. Nem Freud explica a interdependência do embarcador, transportador e recebedor, e ficam brigando o tempo todo. E todos reclamando do outro. Freud não explica isso. Agora, olhar para frente, o tema central é o transporte futuro, ou é o futuro do transporte, vocês decidam, né? Eu recomendo que vocês se aproximem. Quando ele mencionou a distribuição urbana aqui, o CESP me convidou várias vezes para montar para ser um consultor. Eu nunca quis, porque eu tenho liberdade de expressão e nunca quis ganhar dinheiro com a associação. E lá decidiu pagar, eu não quis. Mas sou um grande colaborador dele, tenho aqui a homenagem dele terceiro, mas eu tenho uma opinião muito própria sobre isso aí. O Marinaldo é o diretor da especialidade da coisa, converso muito com ele, e uma falha que existe, aí eu vou recomendar a você, é levar para conversar, como eu vou levar um diretor da Gerdau, que compra frete, não sabe comprar frete, eu vou levar para conversar com vocês lá no CESP, porque ele tem que aprender a comprar frete. Eu tenho certeza, o Ricardo tem muita experiência de vida, né? Mas claro que quem compra frete na empresa dele não é ele, é outro setor. Mas quanto mais vocês educarem, vamos chamar entre aspas, mais se aproximarem, mais ter uma abertura, não é só negociar. Só reunião de bid, não é só isso. Convida para o almoço, leva lá, é normal. Como eles fazem com os fornecedores dele também. É normal. Não é com a faca na goela que ele vai pedir desconto para a sanção dele. Não é assim que funciona.
Desculpa a minha sinceridade, mas é o meu estilo. E eu acho que olhar para frente, Dimas, olhar o futuro, é eles. São eles que têm que olhar o futuro. São eu com o jovem, não é isso, Paulo? Com o Paulo em Brasília, com esse pessoal jovem aí, nossa, muda tudo. Ricardo, olha, eu agradeço muito a você. Se quer falar alguma coisa? Só queria observar você que é o seguinte: hoje está difícil de você falar com quem queira aprender a contratar frete, e as organizações cada vez mais estão colocando barreiras para isso. Então não é uma coisa tão simples, e isso talvez esteja, digamos, dificultando sobremaneira a melhoria dessa relação. Bem, aí é para vocês discutirem e ver se tem alguma solução. O que apresentou o Magazine Luiza, eu agradeço muito o Ricardo de atender o nosso convite. Tá vendo? É um fato real, concreto, irreversível, é um projeto estratégico da empresa, valorizou, não sei, 40 e tantos % das ações, está crescendo. Então é um case real. Então ele me permitiu colocar debatedores, cada qual com o seu olhar, em cima de um business case, uma coisa concreta, né? A gente dá a opinião, mas ele está executando. Fica uma oportunidade para vocês, um desafio para a oportunidade. Especialidade de transporte para atender o omnichannel. Ele não teve tempo de falar aqui, mas eles vão ter uma multiplicidade de pontos de entrega que vocês não vão ter noção. Eu até me permito, o Ricardo sempre muito amável, muito amigável, vocês façam um encontro lá dentro do centro com o jovem com o NTC, convido o Ricardo para ele falar mais sobre isso aí, para vocês entenderem como é que vocês têm que se adaptar. Tem muito mais por trás disso aí que não lá atender ele falar. Não é isso, Ricardo? Não é o Magazine Luiza que está fazendo isso, né? Na verdade é o que está acontecendo, tá? Está acontecendo a nível mundial e, como eu comentei, na esteira daquele primeiro movimento, né, do surgimento do canal online, consumidor conectado, né, e tal, multicanal depois, isso foi alavancando essas coisas todas e a realidade é essa, né? Temos que corresponder, né? Seguir o que está sendo feito, adaptar para a nossa realidade brasileira com a maior eficiência possível o que está sendo feito a nível mundial. E aí não esqueça de uma coisa, acho que tudo isso que a gente discutiu aqui, cadeia de valor, né? Acho que a cadeia de valor é um lugar comum a transportadores, a embarcadores, né, a agentes do governo, as associações e tal. Cadeia de valor. A cadeia de valor nunca pode ser esquecida, né? À medida que o agente da cadeia de valor só pensa em si e não pensa na cadeia de valor em si, não sai coisa boa, né? No final, o custo ou a experiência do cliente fica ruim e a insatisfação geral na cadeia continua. Então, acho que a cadeia de valor é uma coisa que tem que continuar sendo exercitada, né, e não deixar ela para segundo plano e cada parte da cadeia se garante, né? Então acho que isso é o ponto que a gente tem que avançar.